Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver aí. Que Deus abençoe. Deus esteja contigo. Deus nos abençoe e nos dê a paz. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de hoje é uma palavra tão linda que Deus fala para nós. Está no livro de Isaías, capítulo 43, de 1 a 7. Isaías 43, de 1 a 7. Deus hoje nos fala. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres que atravessar a água, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dou o Egito por seu resgate, e a Etiópia e Sabá em compensação. Porque tu és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça, do Ocidente eu te reunirei. Devolve-os, direi ao setentrião, e ao meio-dia não os retenha. Traze os meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra. Todos aqueles que trazem meu nome e que criei para minha glória. Irmãos, que lindo. Veja no versículo 2, Deus fala assim. Não, ainda no 1, né? Finalzinho do 1 ele fala, eu te chamo pelo nome, tu és meu. E no comecinho do 1, eu comecei do finalzinho do versículo 1, e no comecinho ele fala, eis agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Interessante que Jacó e Israel são as mesmas pessoas, né? Jacó e Israel é o neto de Abraão. Ele chamava Jacó, mas Deus mudou o nome dele para Israel. E os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, são as 12 tribos de Israel. Mas aqui Deus fala, eu te chamo pelo nome, és meu. Não temas Jacó. Não é eu que te criei, Israel. Irmãos, Deus fala para você. Nesse primeiro versículo eu vou colocar o meu nome, mas você coloca o teu. Porque Deus fala diretamente conosco. Eu falo, e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Roger, que te formou, Roger. Nada temos, pois eu te resgato. E eu te chamo pelos nomes, és meu. O Senhor diz para você hoje, Ele chama você pelo nome. Como você se chama, meu irmão? Qual é o seu nome, minha irmã? Se puder, responda aqui nos comentários. O Senhor te chama por esse nome. Aqui mesmo em Israel, desculpa, em Isaías, ele fala, antes mesmo de nascer, eu já te chamava pelo nome. Antes mesmo de você nascer, Deus já conhecia teu nome. Deus já te chamava pelo nome. Porque és precioso, como diz a palavra. Porque és precioso aos olhos de Deus. Você tem noção do valor que você tem para Deus? De como você é valioso para o Senhor? O Senhor ele nos mostra aqui. Olha, eu estou contigo, meu irmão. Meu filho querido, eu estou contigo. Eu te chamo pelo nome, Roger. Você fala o teu nome. Escreve aqui no comentário o seu nome. Eu te chamo pelo nome. Tu és meu. Deus fala, tu és meu, tu pertences a mim. E quando Deus fala, tu és meu, quantas vezes você não tem sido de Deus, mas você tem sido do mundo? Você tem se entregue ao mundo.
E Deus fala aqui, ele, Deus ele se declara a ti, tu és meu, tu pertences a mim, eu te chamo pelo teu nome. Você não é um estranho. Irmãos, quando a gente chama uma pessoa pelo nome, é porque ela tem valor. Você não chamou o cara, o caboclo, ou sei lá, você não chama. Você chama pelo nome. O José, o Felipe, o Benedito, Maria, o Letícia, o Patrícia, o Antônio. Deus conhece o seu nome. Deus conhece você. E ele continua. A grande beleza do amor de Deus. Se você tiver que passar pela água, eu cuido de você. Você não vai morrer afogado, porque os rios não te submergirão. Se você tiver que passar pelo fogo, eu não vou deixar o fogo te queimar. E isso ele fez com o profeta Daniel. Ou melhor, Daniel não, mas o Sidraque, Misaque e Abdenego, os amigos de Daniel, os três amigos, foram lançados na fornalha. E aqui, como ele diz, se passares pelo fogo, eu não deixarei o fogo te consumir. Porque tu és precioso aos meus olhos, porque tu és meu, porque você tem valor. Meu irmão, está na hora de você entender a grandeza que você é. Nós não somos nada, mas Deus quer que sejamos. Deus ama o nada. Nós somos nada, mas Deus ama esse nada com todas as forças dele. Deus te ama. E não é um chavão. Não. Não é. Não é um clichê. Jesus te ama. Não é uma frase estereotipada. Jesus te ama. Às vezes é. Depende de quem fala. Se fala da boca para fora. Mas é uma realidade. É uma verdade. Jesus te ama, meu irmão. Aqui ele declara o seu amor por você. Aqui não é Jesus que fala, é o Pai, né? É Yahvé. Algumas igrejas de Jeová, que é Yahvé. É Deus Pai que fala, eu te amo. E eu te amo tanto que eu mandei meu filho. Eu sacrifiquei meu filho para todo aquele que nele pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o que ele tinha de mais valioso por amor a você. E aqui ele fala, você não vai se afogar no rio, você não vai se queimar no fogo, porque eu vou cuidar de você. Porque eu vou estender minha mão para você. Você é tão precioso, meu irmão. Você tem tanto valor que eu troco você pelo Egito. E ainda dou sabá de compensação. Por isso, às vezes, como falei no começo, que Deus fala, tu és meu, eu te chamo pelo nome. E às vezes a gente não se faz de Deus, a gente se faz do mundo. E Deus fala, eu troco reinos por ti. Ele falou aqui. Eu permuto reinos por ti, eu troco reinos por ti. Porque és precioso aos meus olhos, porque é valioso, porque tu és meu, porque tu pertences a mim. Senhor, Ele quer cuidar de nós. Só que nós queremos ser independentes. Nós queremos mandar na nossa própria vida. Hoje, as leis, as políticas estão fazendo cada vez mais isso. Olha, você não depende de família, você não depende de Deus, você é autossuficiente, você é independente. Meu corpo, minhas regras. A palavra diz que seu corpo não te pertence, ele é templo do Espírito Santo. Mas o inimigo de Deus diz: meu corpo, minhas regras. Não dê ouvidos a Satanás. Aqui Deus declara o teu amor por você. Deus fala que ele troca reinos por você. Deus fala que não vai deixar você se afogar
quando tiver que atravessar um rio, que não vai te queimar quando você passar pelo fogo. Meu irmão, ele fala: traga todos os meus filhos, traga para cá. Aqueles que estão presos, diga ao setentrião, devolve-os, porque eles são preciosos. Que é Deus Pai que fala, mas lá no Evangelho Jesus diz que o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Porque ela é tão importante quanto as outras. Ele vai buscar para que ela esteja junto com as 99. Se são 100, tem que ser 100. Ninguém é mais importante. Isso é o filho pródigo também, que se perdeu. E a alegria do pai quando ele voltou. Fez uma festa. Porque é importante aos olhos de Deus. Porque Deus te ama. Porque Deus se preocupa com você. Porque Ele é o seu Deus. Ele é o seu Senhor. E Ele te dá o Espírito Santo. Hoje, aqui, Ele fala para Isaías: não temas Jacó. Não temas Israel. Qual é o seu nome? Diga para Deus. Diga nos comentários qual é o seu nome, mas diga para Deus. O Senhor me chama pelo nome, Senhor. Eu sou importante para ti. O Senhor é Deus. Mas o Senhor lembra do meu nome. O Senhor lembra do Roger. Essa porcaria aqui. Que muita gente esquece. Que muita gente não lembra. Que muita gente menospreza, humilha. Mas o meu nome está gravado na palma da mão de Deus. Deus já me chamava pelo nome antes mesmo de eu nascer. Então eu não me importo com o que as pessoas pensam, acham ou fazem. Eu me importo com aquilo que Deus pensa de mim. Eu não estou aqui para agradar o coração dos homens, mas sim para fazer a vontade de Deus. Deus me chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Às vezes você se sentiu rejeitado pelas pessoas, mas Deus te chama pelo nome. Salmo 26, versículo 10 diz que se o seu pai e sua mãe te abandonar, Deus te acolhe. Deus não esquece de você. Um momento sequer. Lá em Timóteo, Paulo fala para o seu discípulo Timóteo: se você for infiel, Deus permanece fiel. Que Deus te ama. É esse amor de Deus por nós que nós devemos entender. E nós precisamos absorver em nós o amor de Deus para que possamos amar igual. Ele fala: amemos uns aos outros como eu vos amei. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós vamos perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja que o amor de Deus é pleno. Quantos anos você tem? Eu tenho 53. Eu posso dizer uma coisa para você. Desde o meu nascimento, não passou um segundo que Deus deixou de me amar. Deus me amou todos esses 53 anos. Aliás, antes mesmo de eu nascer, Deus já me amava. E o nosso amor humano, ele é volúvel. Às vezes ama, às vezes odeia. Às vezes ama, às vezes esquece que ama. Que nós possamos amar como Deus ama. O amor de Deus é perfeito. Que nós possamos aprender a amar uns aos outros. Aprender a amar os inimigos. Por quê? A condição de amar é que Deus colocou para nós. Quando você odeia, é por alguma coisa que aconteceu. Mas Deus te fez para amar. Então, ame todo instante, toda a vida. Permita-se amar. Porque o amor de Deus, ele é perfeito para você. Porque o amor de Deus, ele é completo para você. Que Deus te ama com todas as forças. Que Deus derrama o seu amor por você.
Porque não tem limites o amor de Deus. Nós limitamos as coisas porque nós somos limitados. Mas Deus não quer que sejamos limitados. Deus quer que amemos plenamente, de todo o nosso coração. Deus te ama o tempo inteiro. Deus te ama quando você está na graça. Deus te ama quando você está no pecado. Deus se entristece quando você está no pecado, mas Ele não deixa de te amar. Deus te ama ainda mais quando você se arrepende e pede perdão. Ele é o seu Deus. E aqui Ele faz uma declaração de amor para você. Ele fala para você, eu te chamo pelo seu nome, você não é qualquer coisa. Ouça. Ele fala para o seu nome. Aquele que te formou, Roger. Aquele que te criou, Roger. Nada temas, pois eu estou contigo. Eu te chamo pelo nome, tu és meu. Não temas se você tiver que passar pelo rio. Não temas se você tiver que passar pelo fogo. E, meu irmão, quando ele fala passar pelo rio, passar pelo fogo, sim, não é ao pé da letra. Deus está falando para você que quando você tiver com um problema, eu vou cuidar de você. Eu não vou deixar você se afogar no seu problema. Eu não vou deixar você se queimar no seu problema. Porque eu te amo. Porque és precioso aos meus olhos. Porque tu és meu. Eu te amo. Eu sou teu Deus. Abra teu coração ao Senhor. E permita que o amor de Deus invada teu coração. E Ele é o seu Deus. E agora Ele está aqui. Fala, Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero me derramar em sua presença. Eu quero, Senhor, ser teu servo. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero sentir esse amor, Senhor. O Senhor declarou aqui na palavra. Pelas bocas de Isaías. Faz-me, Senhor, hoje uma pessoa cheia desse amor. Dai-me, Senhor, a sua misericórdia. Coloca, Senhor, hoje um Espírito novo em mim. Para que eu possa entender, pelo menos, parte desse amor. Quando sentimos o amor de Deus, quando entendemos o quanto Deus nos ama, nós passamos a amar as pessoas também. Que é a vontade de Deus. Quando amamos as pessoas, Deus está em nós. Mas quando não amamos, quando odiamos as pessoas, o Espírito de Deus não está em nós. O inimigo de Deus toma posse de nós. Que ele semeia a discórdia, ele semeia o ódio, ele semeia a confusão. Deixa Deus agir. Deus tem o melhor para você. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima oração e pregação. Fica com Deus. Um abraço.